primeiro lugar, quero parabenizar, né, o pastor Léo, nosso hospedeiro aí, o pastor Samuel, que teve esse planejamento de ter esse trabalho com jovens, né? Essa já é a minha segunda participação com vocês aí. Primeiro culto nós trabalhamos mais direcionado ao evangelismo, né? E Deus abençoe a todos os jovens e pastores que estão conectados nessa live aqui. Eu quero agradecer o convite, né, pastor Léo? E a confiança de vocês para vos falar nesta noite, né? O que eu queria falar nesta noite aqui em Schroeder, os jovens eles fizeram questionários de pergunta para mim. Essas perguntas elas abrangeram todas as áreas da vida cristã, né? Namoro, casamento, parte espiritual, finanças, todas as áreas, ok? E eles fizeram um grande questionário e eu não me abstive apenas, Deus não me dirigiu apenas a responder perguntas, aquelas perguntas. Mas cada pergunta daquela, nós entramos em respostas bíblicas e Deus produziu vários cultos com essas perguntas. E eu passei 2023, bem dizer, com os cultos de jovens, a gente tem cultos todos os sábados, menos o dia de ceia, mas todos os sábados nós temos culto com os jovens, ok? Eu não transmito, só deixo passar mais para os jovens aqui da região, que estão no ministério, né? É mais fechado. Mas eu tenho culto todo sábado, menos dia de ceia. E eu passei 2023 inteiro respondendo essas perguntas, e foram perguntas muito, muito boas, e Deus nos abençoou de uma forma muito especial, né? Então, dentro de uma pergunta que eles me fizeram, eu quero tirar o assunto que eu quero falar para vocês nesta noite, né? Pastor Léo, talvez eu vou fugir um pouquinho daquilo que o senhor desejava, vou deixar... Eu estava meditando aqui, Deus me dirigiu o coração para isso, a ser direcionado mais propriamente aos jovens e até mesmo aos pais, né? E depois eu sei que pais vão assistir e eles também serão abençoados. Eu queria chamar a atenção de vocês para Gênesis 33, verso 18. Eu queria tirar o meu assunto da jornada de Jacó de volta para casa, para a herança de seus pais, né? Então, Gênesis 33, 18, Jacó tinha acabado, Gênesis 33, do verso 1 ao 17, Jacó tinha acabado de se encontrar com Esaú, e Esaú quis que ele fosse morar com ele na sua região, e ele mandou Esaú na frente e foi para outro lado, não se juntou mais com Esaú, né? E ele tinha entendido como Abraão, Isaac, que a palavra tinha chamado ele para a separação de toda a incredulidade. Então, nós vamos ver que ele tinha escapado de Esaú ali, ele foi para outro lugar, ele mandou Esaú na frente com o seu exército, e ele com sua família, seu rebanho, seguiu em outra direção. E ele tinha escapado de uma grande cilada ali. Mas nós vamos ver que o nosso inimigo, ele é um guerreiro de mais de 6.000 anos, né? Sem contar no céu. E ele tem muitas artimanhas para entrar nessa caminhada de volta para casa, nesse êxodo, para tentar nos tirar o foco daquilo que Deus tem preparado para nós. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus já fez está na Bíblia, tudo aquilo que ele fará está na Bíblia, e tudo aquilo que ele está fazendo já está na Bíblia. Então, não existe assunto que nós não temos resposta nas Escrituras, né? Então, todos os assuntos são inteiramente escriturísticos, tem resposta. Então, muitas vezes, para uma pergunta bíblica, tem que ter uma resposta bíblica, porque ela é o livro da vida, que tem o livro da vida do Cordeiro dentro dela. Então, Jacó tinha acabado de se livrar do seu irmão Esaú, e agora ele estava voltando para a herança dos seus pais. Mas no meio do caminho acontece algo que muitas vezes você não entende por quê, né? Então, Gênesis 33, verso 18, é a escritura que eu quero iniciar aqui, ó. E chegou Jacó, salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã,
quando vinha de Padã, e fez o seu assento diante da cidade. Eu quero que vocês observem que Deus tinha mandado ele voltar para a terra, a herança dos seus pais. E ele vai vir e vai armar suas tendas na fronteira com essa cidade, aqui. Como o Ló armou as suas tendas na fronteira com Sodoma e Gomorra ali. Então, você vai ver que Deus tinha mandado ele voltar para casa, mas ele não volta. Parece que ele vai tomar outra direção. E aí continua no verso 19. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou Deus, veja, Deus, o Deus de Israel. Agora, eu quero que vocês captem isso. Precisava Jacó comprar terras ali? Era essa a vontade de Deus? Se nós vamos ver que toda aquela herança de Canaã, Deus já tinha dado a Abraão, e por herança, aquilo já era de Jacó. Já era de Jacó. Já era de toda a descendência de Abraão, quando Deus deu aquelas terras. Então, se você pegar em Gênesis 31, verso 3, só voltar um pouquinho aqui, ó. Depois que tinha vencido o tempo de Jacó com Labão, e era tempo dele voltar para casa, nós vamos ver que a marcação, a estação de Jacó voltar para casa, até os seus pais, é que José tinha chegado, José tinha nascido. A chegada de José foi o marcador de tempo e estação para voltar para casa. Então, em Gênesis 31, verso 3, fala assim, ó, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Volta à herança dos teus pais. Nós sabemos que uma das grandes promessas que nós recebemos é Malaquias 4, verso 6, que Elias viria e restauraria nosso coração, voltaria o nosso coração à fé de nossos pais. Voltar à herança de nossos pais, ok? Então, eu quero voltar aqui e continuar lendo o verso 34. Talvez o meu tema, tomaria um tema, no caso, os resultados de andar na fronteira. Tá? Nós vamos ver que ele armou a tenda bem na fronteira, como Ló, veja, armou sua tenda na fronteira também, daquela cidade. Então, no versículo 34, você vai ver que algo vai acontecer aqui. Isso nos chama muita atenção. Capítulo 34, verso 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, ver as filhas da terra. Você vai ver que, ao armar sua tenda na fronteira com Siquém, agora Diná, ela vai dar uma volta naquele lugar, uma volta no mundo. Vamos supor assim, né? Talvez Diná estava farta do companheirismo com as moças da sua tribo. Talvez ela já estava cheia de ser submissa a pai e mãe. Talvez ela tinha assistido o programa das rebeldes, né? Alguma entretenimento, coisas para jovens, né? E ela queria conhecer pessoas novas, né? Novas amigas, novos rapazes. E ela queria ter um entretenimento, ela queria ter um conhecimento além da tribo, além daquilo que Deus já tinha dado para eles, através do pai, da herança e tudo mais. Então, você vai ver que ela foi conhecer, a Bíblia fala que ela foi conhecer as filhas da terra. Ali, ó, vejam, ela foi conhecer e ver as filhas da terra. No versículo 2, eu quero dar sequência à leitura, 34, 2. Esse quem filho de Hamor, Eveu, veja, este homem era um Eveu, ele era da descendência daquela raça que nasceu na tenda de Noé, entre Canaã e Naamá, ali onde veio os jebuseus, os heveus, ele era da descendência da serpente, ali. Naquela segunda queda, teve a queda de Adão,
e depois a queda dos dias de Noé, em Gênesis 9. E ele era daquela linhagem ali, ó, um tipo da serpente. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Lembre-se, os resultados de andar na fronteira, né? E apegou-se a sua alma a condenar, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. E falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viesse. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram os varões. E iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não, veja, se devia fazer assim. Verso 8. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Nós sabemos que uma das ordens que Deus deu lá para Abraão, para Moisés, é que eles nunca poderiam se casar com mulheres estranhas ou dar os seus filhos, veja, ou dar suas filhas para homens estranhos. E um dos problemas, o maior problema que o diabo já causou, a maior arma que usou foi hibridação. Nós sabemos que nós somos híbridos, viemos por sexo, e isso está por todos os lados. E não apenas hibridação natural, mas hibridação espiritual, nesta hora, nesse tempo, com os 66 livros da Bíblia, quantas doutrinas se levantaram, quantas denominações, e indo mais um pouco além, pegando as 1.100 e poucas mensagens de Mombrana, quantos credos e dogmas, até mesmo se levantaram, da mesma forma que o diabo fez com a mensagem, com a Bíblia ele faz com a mensagem, né? E no verso 9 aqui, eu quero continuar a leitura. Se eu começar a ir muito rápido, vocês me segurem, tá? Fala, vai devagar, pastor. Ok? Verso 9. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Em outras palavras, né? Vamos nos misturar. Nós sabemos que Deus, ele não é um misturador. Nós sabemos, o profeta fala bem claro, que Deus ele não faz acepção de pessoa, mas ele é um segregador. Ele separa espíritos. Segregador é aquele que separa espírito. Ele nunca fez acepção de pessoas, mas ele é um segregador. O irmão Branco até pregou uma mensagem titulada que eu me lembro. A palavra de Deus nos chama para a total separação de toda a incredulidade. Ok? Deixa eu estava conversando, eu estou pregando uma série de mensagens nas quartas-feiras, e somente os nascidos de novo podem entrar na congregação dos santos. Estava pregando sobre os reis ali, como Acabe e Jezabel entrou, como Jezabel entrou em Israel, como Atália entrou em Judá. Atália foi a única mulher rainha que sentou no trono de Judá. Ela casou com Jorão, filho de Josafá, e ela entrou pelo casamento. Mas tudo isso era um plano de Jezabel. No tempo em que Josafá e Acabe fizeram aquele acerto lá na porta em Samaria para ir tomar Ramote de Gileade, naquela reunião ali, a Atália, instruída por Jezabel, como Salomé foi instruída por Herodias, para capturar o coração de Jorão, o próximo herdeiro de Judá. Então, o que ela queria é chegar em Judá. E ela foi instruída a isso, a ponto que uma mulher reinou em Judá. Ela matou todos os seus netos para poder tomar o trono. Somente um escapou. E Joiada e Joseba, sua esposa, esconderam o menino dentro do templo por 6 anos.
e no 7º ano ele foi tirado para fora para ser aclamado como rei. E Joiada botou a guarda para cuidar do menino, e no 7º ano, nós sabemos que por 6 eras, Cristo esteve escondido dentro das eras, mas nesse 7º ano ele foi tirado para fora para ser aclamado como rei. E esse é o tempo em que o sumo sacerdote Joiada e sua esposa Joseba vão matar Jezabel e suas filhas, trazer a destruição. Um tipo preciso ali, né? Então, você vai ver que, voltando aqui, Deus, ele não é um misturador, mas ele é um segregador. E eu até mesmo fiz a pergunta, eu vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Será que um pai da igreja de Éfeso, naquele tempo que eles estavam no auge, desejaria que seu filho casasse com a moça da igreja de Coríntios? Isso me veio, eu estava pregando sobre isso para os jovens, para a igreja. Será que um pai da igreja de Éfeso, a igreja cheia do Espírito Santo, desejaria que o seu filho casasse com a moça da igreja de Coríntios? Muito embora eles tinham o mesmo profeta, o mesmo mensageiro. Mas você vai ver que o nível de Éfeso e o nível de Coríntios era completamente diferente. Essas 7 igrejas, nós sabemos que Paulo escreveu 14 cartas para 7 igrejas. E cada igreja ficou uma característica, né? Não que Paulo não pregou, o Mombrana fala que o que Paulo pregou em Éfeso, ele também pregou em Coríntios. Mas o que ficou registrado foi a característica de cada igreja. Então, quando nós olhamos ali, até mesmo que Coríntios foi a igreja que ela foi enganada pela serpente como Eva. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala isso. Eu temo que a serpente já corrompeu os vossos sentidos, disse Paulo. Já em Éfeso, quando abre a carta em Éfeso, em Apocalipse, vejam, provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Mas ali em 2 Coríntios, capítulo 11, o que enganou Coríntios foram os falsos apóstolos. O próprio Paulo fala. Mensageiros de luz, mas eram mensageiros de Satanás. Então, todas essas coisas. Então, eu fiz essa pergunta para a igreja. Ou vice-versa, será que um pai da igreja de Éfeso, no auge do batismo com o Espírito Santo, iria deixar que sua filha casasse com um rapaz lá da igreja de Coríntios? E vejam, isso eles estavam embaixo do mesmo mensageiro, da mesma mensagem. Não é isso? Muito bem. Aqui nós olhamos que Satanás ele queria misturar a santa semente. Nós vimos um livro de Esdras, capítulo 9, quando Esdras se assenta no entardecer e começa a clamar até a hora 9, para então começar a interceder. Aí nós vemos um sacerdote envergonhado, parado na brecha. O profeta pregou a mensagem, um profeta envergonhado. Qual era o problema? O povo que tinha saído da Babilônia no tempo da tarde, eles tinham saído, agora eles tinham se misturado com mulheres etéias, veja, Babilônia e tudo mais, eles tinham casado, se misturado e trazido essa mistura para voltar para casa nesse tempo, para reconstruir a cidade, o templo e os muros. Então, Esdras encontrou eles misturados com vários casamentos, veja, falsas união e filhos híbridos. A Bíblia fala que eles não falavam a língua hebraica corretamente. Falava asdônio, falava jebuseu, falava babilônico, misturado com hebraico, e era uma linguagem difícil de se entender, e eles também não sabiam entender a linguagem também deles, nessa hora. Veja, era uma hora que eles estavam saindo da Babilônia, era uma hora que eles tinham voltado para a herança, para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. Nós pegamos o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são 5 livros de restauração, quando eles saem da Babilônia para a reconstrução da cidade. Então, esses 5 livros eles estão aplicados espiritualmente aqui hoje. Então, aqueles filhos de uma mistura híbrida, eles não falavam a linguagem correta e não entendiam também a linguagem correta. Veja, era como... Eu ainda dei um exemplo para a igreja, né? Meu avô, ele veio da Itália e ele falava o italiano fluente. Ele veio para o Brasil, casou com uma brasileira, descendente de, veja, francês. E
quando os filhos começaram a vir nesse casamento, a minha avó não permitiu que o meu avô falasse italiano em casa. Ele falava com os irmãos, com os tios e tudo mais, mas ele não ensinou a língua italiana para os filhos. Meu pai entendia a maior parte, tudo bem? E ele falou, mas por que tu não quer? Ele falou, eu não quero que os meus filhos não falem italiano e nem falem português. Eu quero que eles tenham uma linguagem precisa, é claro. Porque eles estão indo para uma escola de língua portuguesa, de brasileiros, e vão para lá falando meia língua, não pronunciarão as palavras corretas, não entenderão corretamente, terão dificuldade. Terão duas línguas, não falarão nenhuma delas precisamente correta. E nós vamos ver que esses casamentos ilícitos lá que vieram da Babilônia, os filhos não falavam a língua correta. Você vai ver que essa mistura na mensagem hoje, os filhos não estão falando a linguagem correta, não estão ouvindo os trovões e não estão falando a linguagem correta dos trovões, não estão falando a linguagem da mensagem corretamente, porque o diabo quer fazer uma mistura aqui. Quando eu citei Éfeso e Coríntios, lembre-se, eles estavam embaixo do mesmo mensageiro. Há tantos credos e dogmas na mensagem que hoje o pastor tem que estar atento. Veja, os pais têm que estar atentos, até mesmo dentro dessa mensagem, com o que eles estão casando. Quero chamar a atenção para isso. Não estou olhando somente para as coisas do mundo, namoro do mundo, mas também dentro da própria mensagem. Isso pode trazer um problema seríssimo depois para aqueles filhos, para aquela moça, para aquele rapaz. Lembra-se? Quando Jeorão casou-se com a Atalha, ela roubou o coração dele. Deus fala, eu não quero que vocês casem com mulheres estranhas, porque elas vão roubar o coração de vocês. Tanto que Neemias, capítulo 13, verso 23 em diante, o próprio Neemias espancou os camaradas e mandou devolver aquelas mulheres. E falou, esse foi o erro de Salomão, o maior rei de todos os tempos. Ele encheu Jerusalém de mulheres estranhas e elas roubaram o coração dele. Eu estou pregando para jovens, alguns, uma parte não são casados, outros estão namorando, ok? E ele falou, olha, num dado momento, nós vamos ver que Salomão, nós temos que olhar a Escritura com dupla aplicação sempre. Salomão representa a era dourada, o milênio. Mas, por outro lado, também, aquelas mulheres, elas casaram com Salomão e trouxeram os seus deuses, fizeram templos fora de Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém só tinha o templo de Deus lá. Mas o próprio povo ia lá queimar incenso nos deuses daquelas mulheres. E quando chegou um dia, Salomão só jogou uma pitadinha de incenso. Oh, meu senhor, faça uma oferta. Salomão, ele tinha tido o coração roubado. Ele jogou incenso no altar de uma deusa daquela. Deus rachou Israel. Deus dividiu Israel por causa daquilo. Você vai ver que Deus deixou apenas duas tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, Deus colocou na mão de um servo que não tinha linhagem para reinar, não era da tribo de Judá, Jeroboão. E nós sabemos que nos provérbios fala que quando um servo reina, o mundo se agita. A terra se agita. Você vai ver que quando Abraão, em Gênesis 15, falou que o herdeiro dele seria Eliezer, Deus prontamente repreendeu. Ele falou, um servo teu não será o teu herdeiro. O teu herdeiro é um filho que saiu dos teus lombos. Esse será o teu herdeiro. Então a palavra, ali aparece pela primeira vez a palavra herdeiro. Então a Bíblia fala, e creu Abraão, e aquilo lhe foi imputado por justiça. Aparece ali em Gênesis 15 a primeira vez a palavra herdeiro, e aparece a primeira vez a palavra creu. E ali foi estabelecido como escritura raízes. Por isso que Abraão é pai, veja, da nossa fé. Então, veja, aqui nós olhamos nessa escritura que você vai ver que um pai inconsequente, Jacó, nós vamos ver que um pai inconsequente como Ló, levou suas filhas a casar com sodomitas. Porque ele armou suas tendas na fronteira com Sodoma. E aqui nós vamos ver que um pai inconsequente armou suas tendas na fronteira da cidade de Siquém. E quem está pagando agora? Sua filha. Inocentemente foi dar uma voltinha no mundo, no shopping de Siquém, ver as filhas da terra. Talvez ela estava cansada do companheirismo com as moças da tribo, com os rapazes. Esses moços aí cristãos da tribo de Jacó não tem muita graça.
Vamos procurar outro lugar. E vejam, e Satanás, ele estava ansioso para trazer uma falsa união. Ele queria entrar na linhagem. Ele queria entrar na linhagem sanguínea. E aqui nós vamos ver, eu quero lhes mostrar algo, eu vou lhes mostrar algo que vai chegar ao extremo. Porque quando o diabo caiu lá em Gênesis, ele foi lançado do céu. Ele descobriu que ele não era eterno. Quando ele desceu, ele foi expulso. Ele começou a operar através de Caim e outras linhagens para entrar na linhagem santa. Ele quer voltar para a eternidade. Só que quando Deus falou para Moisés, disse assim, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar a lei do parente redentor, só entra parente. Deus deixou a semente da serpente de fora inteiramente. Mas ele vem lutando para entrar, para se misturar com a santa semente. Lá no livro de Esdras, Esdras falou, Senhor, eles têm misturado a santa semente. Por quê? Eles sempre querem misturar-se para contaminar a linhagem messiânica. Nesta hora, a linhagem mais pura que existe tem que ser a linhagem da noiva. Os jovens da noiva, as famílias, têm que ter uma linhagem pura, um sangue puro. Lá, era sangue natural. Aqui, é Espírito Santo, o sangue, a vida do sangue, que saiu do Calvário. Observe, quando uma moça, o pai leva ela ao altar, ela está com o véu na cabeça, o véu não está representando a virgindade dela, o véu representa a autoridade do pai sobre ela. Por isso que no casamento oriental, o véu era trocado, saía da cabeça dela e colocava no ombro do rapaz. E nós fizemos a cerimônia até aqui. Nós colocamos no ombro direito dele. Você vai ver que é uma mudança de autoridade, é uma mudança de cabeça. Uma filha, uma moça solteira, não pode, uma mulher que não tem cabeça, qualquer malandro engana ela. Uma mulher sem cabeça, ela é facilmente enganada. Por isso que uma moça tem que sair debaixo da cabeça do pai e entrar para debaixo da cabeça do seu esposo. E no altar faz isso. Agora, um pai, ele nunca deve dar sua filha para um rapaz que ele não saiba que ele não tem a cabeça. O cabeça dele tem que ser Deus. Veja, Cristo, o cabeça da igreja. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça da igreja. Veja. E Cristo, o cabeça do homem, melhor dizendo, e o marido, o cabeça da igreja. Então, o pai deve entregar sua filha para um rapaz que tem a cabeça, Cristo, batismo com o Espírito Santo. Essa é uma preocupação que nós temos que ter agora com os filhos, com as filhas, com quem está realmente namorando. E veja, Deus tem um cuidado nisso. Quando uma moça começa a orar por um casamento, ela começa a orar, quando o moço começa a orar por um casamento, e ele é um rapaz que ele quer ser dirigido pelo Espírito Santo, e ela a mesma coisa, Deus começa a trabalhar por duas pontas. Eu quero dizer isso para os jovens. Quando você dobra o seu joelho para orar, moço, moça, e você é um jovem cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, automaticamente, em outro lugar, já está uma moça orando também por um tipo de rapaz como você. E vice-versa. Porque Deus, ele trabalha pelas duas pontas. Enquanto Isaac estava crescendo com Abraão, Rebeca já estava crescendo na sua terra. Você vai ver que Deus esperou até Rebeca nascer e crescer para chegar ao ponto de Eliezer buscar ela para Isaac. Ok? Tem casamento por consequências, mas tem casamento programado por Deus, por profecias. E nós temos que crer que é esse mesmo Deus que continua cuidando da linhagem sanguínea. Você vai ver que Abraão chamou Eliezer e falou, coloca a mão aqui embaixo da minha coxa. Sabemos que a palavra coxa na Bíblia é um eufemismo, é um órgão sexual. Por que colocou? Um homem para fazer isso com o seu Senhor tinha que ser um homem de muita confiança do seu Senhor, para colocar a mão embaixo de sua coxa, no seu órgão sexual. Por quê? Ali estavam as sementes, porque aquele casamento teria que trazer um ventre para receber a semente de Abraão que estava em Isaac, para trazer uma linhagem pura, para trazer o Cristo. E nesta hora, nós pastores, nós pais, jovens, moços, nós temos que cuidar da linhagem. A noiva tem que ser a linhagem mais pura da face da terra.
Tem que haver um cuidado com isso, um zelo. Não é simplesmente um desespero para casar, o pai querendo, está na hora dessa moça casar, dessa minha filha casar, esse rapaz casar. Casou com um da mensagem. Mas será que os irmãos da igreja de Éfeso, cheios do Espírito Santo, queriam que casasse com uma moça de Corinto, um rapaz? Não que não houve gente que não foi batizada, ela não estou dizendo isso. Mas olha a característica que ficou de cada igreja. Essas 7 igrejas estão caracterizadas no mundo hoje, na mensagem. Essas 7 igrejas estão caracterizadas no mundo, no Brasil hoje. Essas 7 igrejas estão caracterizadas dentro da nossa própria igreja. Essas 7 igrejas estão caracterizadas até mesmo em nós, em fases da nossa vida. Então tem que haver um cuidado muito grande nesta hora. Por quê? Nós estamos preparando uma igreja para o arrebatamento. Uma linhagem de sangue puro. Jovens, moças. Por isso que nós estamos aqui, irmão, pastor Léo, pastores, estamos aqui ajudando esses jovens, pregando, ajudando eles, dando o melhor do que nós temos para eles, né? E trazendo eles ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo, ter uma experiência, ter a sua experiência com o Espírito Santo nesta hora. Mas o diabo, o que ele quer? Ele quer trazer uma falsa união, ele quer misturar a semente santa. O que o diabo mais quer nessa hora não é ter parte com denominação. Ele quer ter parte na noiva, ele quer, veja, ter uma parte ali. Lembre-se, em Mateus capítulo 4, você vai ver que ali está o parente redentor Jesus Cristo. O diabo estava fazendo negócio com Jesus. Ele queria ter parte hoje. Se Jesus aceita aquele negócio lá, ele tinha parte hoje na divisão da terra hoje. Ele falou, todos esses reinos são meus. Se brotares de me adorares, eu te dou. Se Jesus aceitasse isso, ele não estaria vendendo só a terra, ele estaria nos vendendo, porque tudo aquilo que Deus faz com a terra, ele faz conosco, disse o Mombrano na mensagem do Futuro Lar. E nessa hora, nós temos que prestar atenção nessa hora. Pastores têm que se colocar na porta e orientar os pais, orientar os jovens. É uma hora muito perigosa. É uma hora gloriosa, mas é uma hora muito perigosa. Lembre, filhos de casamentos mistos. Preste bem atenção. Não falarão a língua correta. Terão problemas em entender a linguagem dos trovões. Se o pai casou numa coisa mista, a mãe, como é que esses filhos serão? Observe lá no Egito, hebreus casados com egípcias, hebreias casadas com egípcio, na hora da saída do êxodo, os filhos. O pai falou, eu não vou sair com vocês. A mãe falou, não, eu estou sendo chamado, eu sou hebreia. E o filho? Fica com o pai ou vai com a mãe? Nesta hora do rapto, casamentos mistos, a pessoa vir lá de fora, conhecendo a mensagem do casamento misto, tudo bem. Mas dentro dessa mensagem, nossos jovens, eles têm que ter uma linhagem pura. Tem que ter uma linhagem sanguínea pura nessa hora. E nós somos responsáveis de ensinar. Observe isso. Um casamento misto agora. A mãe está saindo no rapto. O pai não crê. O filho fica ou vai? Qual é o tipo de influência que ele vai ter? Será que a influência é maior da mãe ou do pai? A mãe vai para a igreja, o pai vai para o campo de futebol, levar o filho para ver o jogo do Corinthians, eu sei já qual é o time. Ou a mãe tem força, ou vice-versa, nesta hora. Eu quero que vocês entendam isso. Como isso está aplicado lá, agora, aquilo lá é apenas um tipo, uma sombra. Nós somos as verdadeiras substâncias. Ok? Eu quero ir no versículo 10 de Gênesis 34. Então, o que o diabo mais quer é colocar a igreja numa falsa união. O verso 10 de Gênesis 34. Obrigado. Voltamos aqui à Bíblia? Estão comigo? Verso 9, ele falou assim, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as vossas filhas para vós. O que o diabo mais quer
é dar suas filhas para casar com o moço da mensagem. Mas, por outro lado, ele também quer. Ó, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, tomai as vossas filhas para vós, e habitarei conosco, e a terra estará diante da vossa face, e habitai e negociar nela, tomai possessão dela, nela. Eu disse quem é o pai dela, né? E aos irmãos dela. Achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. O que vocês pediram, eu sou o rei dessa terra. Veja, vocês podem pedir, qual é o dote? Eu pago. Verso 12. Observe aqui, ó. Olha Satanás em Gênesis 4. Tudo isso te darei. Mateus 4, melhor dizendo, né? Gênesis 34, 12. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva. Pode pedir o que quiser. E darei o que me disseres. Dá-me somente a moça por mulher. Meu, que valor de Natinha. Eu quero que vocês observem aqui o nome dessa moça. Diná quer dizer a julgada. Você vai ver que depois de Gênesis 34, essa moça nunca mais aparece na Bíblia. Ela vai ser riscada. Ela some da Bíblia. E o nome dela quer dizer a julgada. Guarde bem isso aqui que nós vamos chegar um pouco lá na frente. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva. Darei o que me disseres. Dá-me somente a moça por mulher. Algumas pessoas, elas pensam que seu dinheiro pode comprar qualquer coisa. Ok? E eles, veja, não olham para os princípios morais, nem para os valores espirituais. Eles não olham isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. E quem? Esse rapaz aqui era o gênio que qualquer mãe interesseira deseja ter. Esse rapaz aqui, ele é o... Ok? Até mães das mensagens talvez desejariam ter um genro como esse. Não, ei. Ele está vindo no culto. Ele está vindo no culto. Daqui a pouco nós vamos batizar ele. Ela vai trazer ele. Vai trazer, mas demora. Deixa ele casar para ver. Deixa ele ser o cabeça dela. Não, ele vai trazer ela. Ela está com esse cabelinho cortado, essa carinha maquiada aí. Não. Ele vai. Ela vai roubar o coração dele. Disse Deus. Eu tenho 2 irmãos na igreja. E por lá fora buscaram moças lá fora para se casar. E hoje elas são cristãs, verdadeiras. São, ok? Eu mostro 2 exemplos positivos, mas eu mostro 1000 que não deu certo para vocês. Eu mostro 1000 que não deu certo. Eles tiveram sorte que eles foram lá redimir mulheres. Ok? 2 irmãos. E hoje elas são cristãs e tudo mais. Uma benção. Mas, pastor, o senhor tem 2 exemplos que deu certo, mas mostra 1000 que não dá. Certo? Ok? Então, veja aqui, ó. Então, esse rapaz aqui era um gênio que qualquer sogra interesseira quer ter. Não, ele vai vir, capaz, ele vai vir. Ela vai trazer ele. Ele já está vindo no culto. Depois que casa, tchau. Versículo 13. Aqui, irmãos. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém, a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Nos versículos anteriores, eles falam que, versículos depois, eles falam que trataram sua irmã como uma prostituta. Lembre-se, ali é uma igreja. Mulher na Bíblia é igreja. Verso 14. Disseram-lhe, não podemos fazer isso. Que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado. Porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós,
se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Ó, em outras palavras, ó, nós permitiremos o casamento se você fazer parte da nossa igreja, viu? Vocês virem para a nossa igreja, nós vamos permitir o casamento. Então, Diná foi lá no mundo arrumar um parceiro, né? Veja, e trouxe ele para dentro e queria tornar-lhe um crente. Essas coisas nós podemos ver acontecendo muitas vezes no nosso meio, que já aconteceu. Isso tudo, veja, ele falou, se ele se circuncidar e tudo mais, nós vamos permitir isso, né? Verso 16. Então dar-vos-emos nossas filhas, e tomaremos, veja, nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos, veja, um povo. Ó, grande concílio ecumênico aqui, né? Olha só o ecumenismo aqui, tomando controle, a unidade. Vamos nos unir, vamos trazer tudo à unidade. Veja, nós vamos adorar o mesmo Deus, e tantas coisas acontecendo aqui nesta hora, né? Verso 17. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos-emos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. O diabo que estava ali falou, é isso mesmo que eu quero. Eu quero entrar. Ó, qual que é a marca para entrar é a circuncisão? O que a circuncisão representa? Ela representava no Velho Testamento o batismo com o Espírito Santo. E vejam, e eles estavam vindo porque eles não estavam vindo porque tiveram a experiência com Deus. Eles estavam vindo por interesses, queriam se unir. Eles queriam entrar. Ali estava Satanás se rastejando mais uma vez, como Caim tentou entrar, como o mancebo de qualidade tentou entrar. E aqui nós vemos, eles estavam tentando entrar, como Atalha entrou em Judá. Olha a contaminação. Nós vamos ver que 3 reis de Judá não estão na genealogia de Jesus Cristo. O próprio Joás, que foi o que foi escondido. Depois que Joiada morreu, ele se corrompeu. Observe, quando o mensageiro é tirado, a igreja se corrompe. Tiraram Paulo, a lâmpada, a igreja se corrompeu. O que aconteceu com o tabernáculo branco depois que o irmão Branham saiu? Nós somos inteiramente misericórdia de Deus. Viver essa mensagem como nós temos, porque o anjo do Senhor veio a nós na segunda cavalgada. Mas você vai ver que aquele povo que recebeu a mensagem do dia do profeta, depois que o profeta morreu, se corromperam todos. Deus ameaçou a igreja aos Éfeso ali em Apocalipse, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar o castiçal de vocês. E se eu tirar o castiçal, vocês vão entrar em trevas. Então, observe essas coisas aqui. Amém? Então, eles não estavam vindo porque tiveram a experiência com Deus. Eles estavam vindo por outro interesse. E ali estava um espírito para contaminar a linhagem. Veja, um casamento profano. Voltamos aqui ao verso 19. Verso 19 aqui um pouquinho. Estou lendo cronologicamente, comentando algumas coisas. Eu creio que os pastores certamente já leram isso aqui, tomaram isso. Ó, e não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veja, o diabo não estava pegando um qualquer. Ele era o príncipe. Ele seria o próximo rei. Ele era o mais notado. Talvez ele era o primogênito de Hamor. Ele não era uma pessoa qualquer. Eu vou só citar, talvez depois nós entramos nisso, se der tempo. Em Números 25, quando Israel estava na fronteira para entrar em Canaã, na terra prometida, nós vamos ver que Balaque e Balaão, Balaque pagou Balaão para amaldiçoar Israel. E ele não conseguiu, ele só abençoava, vocês sabem disso. Quando chega em Números 25, nós vamos ver que Balaão não conseguia amaldiçoar, mas ele ensinou Balaque como lançar tropeço diante de Israel. E que tipo de tropeço? Veja,
casamento misto. Ele fez as medianitas. Eu quero que vocês captem isso aqui, gente. Ó. As medianitas, eles eram parentes de Israel. Eles eram filhos de Abraão com Quetúria. Tá? E deixa eu dizer, tá? E eles tinham até um exemplo de Moisés, porque Moisés casou com Zípora. Zípora é uma medianita. O nosso profeta casou com a medianita também. Lá, sua primeira esposa foi uma medianita. Que mal tem. Você vai ver qual foi o ensinamento de tropeço. Ó, Balaque falou, olha, se você fazer com que essas mulheres seduzam aqueles homens lá, e se unam a eles, uma falsa união, o próprio Deus vai matar eles. O próprio Deus vai destruir eles. O próprio Deus vai dizimar eles. Quem estava na fronteira para impedir Israel entrar em Canaã? Os parentes. Não eram os egípcios. Não eram os fariseus, não eram os saduceus, não. Eram os parentes, eram medianitas, eram primos, eram filho de Abraão com Quetúria. Median foi o primeiro filho de Abraão com Quetúria. Então, eles estavam na fronteira. E você vai ver que Zinri e Cosbi, um príncipe simeonita, e Cosbi, uma princesa medianita, gente importante. Você vai ver que quando eles começaram a se misturar, Deus começou a matar no meio do acampamento. Moisés e Arão ficam meio paralisados. Estou citando números de siglo, depois vocês podem ler. Eles ficam meio paralisados, eles para tomar uma atitude não tomaram. E Zinri, da tribo de Simeão, toma Cosbi, uma moça, uma princesa medianita. Zinri era um dos maiorais, dos príncipes de Simeão. Cosbi era uma princesa. Tomou ela e levou para a tenda. E entrou numa falsa união com ela. Quem foi que parou a maldição? Teve que um homem chamado Finéias, um sacerdote, pegar um dardo, uma lança e ir lá. Talvez já estava sendo fecundado no ventre de Cosbi um filho bastardo, um filho ilegítimo, um filho híbrido ali. Deus começou a matar tudo, destruir tudo. Mas Finéias não foi Arão. Oh, não foi Moisés, o cara meio paralisado. Deus matando a mortandade no meio do povo. Ele foi lá e parou a morte quando ela atravessou com a lança aquilo. Deus se agradou tanto daquele homem que parou aquilo, matou os dois, acabou. Deus parou a praga de mortandade, que Deus perpetuou a linhagem de Finéias. Ó, veja, eu quero que vocês entendam isso. Vamos voltar aqui. A gente vai lá e cá. Mas é muita coisa que pode ser abrangido nesta hora, se abranger. É muitas coisas. Ó, eu parei aqui, verso 19. Então, quando nós olhamos aqui no verso 19, esse rapaz, Siquém, ele não era um qualquer. Ele não era um pezinho rapado qualquer lá de Siquém, lá daquela cidade, daquele reino. Ele era um príncipe, talvez o primogênito. Ele era um homem de destaque. Eles podiam pagar qualquer dote por dinar. Mas quando que circuncisão se paga com dinheiro? Quando que batismo do Espírito Santo se paga com dinheiro? Com dote? Estão lembrados de Simão Mágico, quando ele quis pagar para receber o Espírito Santo? Pedro mandou, te arrependa disso, senão cairá uma maldição sobre ti. Ele queria comprar dons. Quando que isso funciona? Nunca. Verso 20 aqui, irmãos. Agora eu quero que você observe como que por trás disso Satanás está operando um plano diabólico. Nós temos que entender essas coisas e ver que por trás disso tudo havia um plano diabólico de Satanás aqui. Nós não podemos deixar de compreender essas coisas e atentar. Tá bom. Ó, verso 20. Veio, pois, Ramor a Siquém, e Siquém, seu filho, à porta da cidade. Ele sai da reunião lá com Jacó e sua tribo. Estava tudo certo. Estava tudo beleza. Nós já conseguimos o que queremos. Então ele veio à porta da cidade. Veio, pois, Ramor e Siquém, seu filho, à porta da cidade. E falaram aos varões da sua cidade, dizendo... Veja. Então, o nosso tema continua, lembrando, né? O perigo de viver no limite do mundo, na fronteira, né? Então eles vieram na porta da cidade dizer, esses varões são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela.
Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres e lhe daremos nossas filhas. Vejam, nós seremos um só povo. Você vai ver que há uma mistura aqui, um concílio, havia uma unidade. Agora, eu quero parar aqui um pouquinho e chamar-lhes atenção para algo aqui. Talvez isso seja de... Nós dá uma parada aqui, eu quero chamar-lhes atenção para um tipo e uma sombra e a substância aqui. Diná era a 7ª filha de Jacó com Leia. Jacó teve 6 filhos com Leia. A 7ª era Diná. Preste bem atenção nisso. Isso está em Gênesis 30, verso 20 e 22. Tá? Eu quero que vocês observem como Diná representa a Laodiceia. Nós vamos ver que Diná saiu com o mundo. Qual foi o problema de Laodiceia? Deitou-se com os reis da terra, com o mundo. Eu quero que vocês captem isso. Qual foi o próximo filho que veio após Diná? Após Diná veio José. Então José encaixa no 8º filho de Jacó. Você vê que ele teve 6 filhos. Teve Diná, a 7ª, a julgada. Ok? Então vem José. José é um tipo de Cristo. Nós temos... Quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Nós temos 6 mensageiros. Que vai, né? Os 3 últimos. Lutero, Wesley. Por que o Branham não falava William Branham? Ele dizia Pentecoste. Ele vinha Lutero, Wesley, Pentecoste. Por que não Lutero, Wesley e Branham? Porque a era pentecostal era de Laodiceia. Você vai ver que a era de Laodiceia não teve marido. Não teve redenção para ela. 6 filhos mensageiros. A 7ª, Laodiceia. O 8º, quem é? Quem veio para nós? Não veio José? O filho da amada? Então, eu só quero chamar a atenção para esse tipo aqui, que é muito preciso. Por que Diná é a 7ª? Depois de 6 filhos. E por que o próximo que veio foi José, com Raquel? E depois os outros filhos nasceram. Então, essas coisas não estão lá apenas como uma coisa qualquer. Está representado nas eras. E está representado também no estado presente, da fase presente. Melhor, a fase presente do ministério da noiva agora. Ok? Então, você vai ver que as eras tinham 6 maridos, 6 homens. Mas quando chega a Laodiceia, é usado Pentecoste, Laodiceia. Nós sabemos que o irmão Branham, ele pregou dentro da era de Laodiceia. Mas o seu ministério, o filho do homem, era para a noiva, fora de Laodiceia. Porque ele apresentaria a vinda de José, o 8º. Por isso que nós saímos da 7ª era e entramos no 8º dia. O profeta chama isso, na mensagem Nascer do Sol, da era da noiva. Todos nós sabemos isso. Só queria deixar isso. Ok? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Verso 21. Esses varões são pacíficos conosco. Gênesis 34, verso 21. Portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres e lhes daremos nossas filhas. Verso 22 aqui. Mas somente concederão aqueles varões habitar conosco para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar. Como eles são circuncidados? Ó. Agora, olha o plano diabólico que estava por trás aqui. Veja, eles tinham um plano diabólico. Agora, o que eles queriam? Eles queriam tomar controle de toda a economia. Não só, eles já tinham economia, mas eles tomar controle de toda a economia. E tinha algo muito importante que Jacó carregava na linhagem, que eram as promessas divinas. E você vai ver que eles quase alcançaram isso. Porque agora eles vão entrar no tipo do batismo com o Espírito Santo. Como o jovem rico chegou na porta, Jesus, como o Caim, foi a maior chance que a semente da serpente teve, foi através de Caim. Era só consertar o altar, sacrificar da forma correta, mas aquilo tinha que ser uma revelação. Não é isso? Então, verso 23. Seu gado e suas possessões
e todos os seus animais não serão nossos? Nós vamos tomar tudo, nós vamos controlar a economia, nós vamos acabar com tudo, eles serão nossos servos, nós vamos colocar numa escravidão. E deram ouvidos a Ramor e a Siquém, seu filho, todos os que saiu à porta da cidade, e foi circuncidado todo macho, de todos que saiu pela porta de sua cidade. Agora, nós sabemos que a circuncisão tinha um processo. Ela levava 3 dias para se concretizar. Então, quando um homem é circuncidado, ele perde suas forças, há uma fraqueza na carne, é um tipo, e ele fica com febre durante 3 dias. No final do 3º dia, é que a circuncisão se completa. Tem que ter 3 dias para ter uma circuncisão. E nós vamos ver que Deus vai intervir. Deus vai intervir. Antes que o batismo do Espírito Santo se completasse para eles. Antes que ele entrasse. Antes que eles recebessem o selo. E não haveria mais volta. Porque nós vamos ver que quando Josué fez uma promessa para os gibeonitas, eles entraram. Só que aquilo aí, sabemos que tem outro tipo maravilhoso ali, mas não é o nosso caso. Mas por Josué ter dado a palavra aos gibeonitas, eles entraram. E depois eles exigiram que Josué viesse defendê-los, porque eles tinham entrado, se vestiram de maltrapilho, pão borolento, vinho roto, e entraram, mentiram e enganaram. E Deus permitiu que eles entrassem. E eles se tornaram rachadores de lenha, carregadores de água. Mas quando aqueles 5 reis da terra vieram para destruir Gibeão, Josué teve que se levantar para ir protegê-los, porque eles tinham um pacto com Gibeão, uma cidade gentílica. Você vai ver que o sol não parou lá com Israel. O sol parou sobre Gibeão. Ali é um tipo maravilhoso, mas eu estou falando de como uma palavra dada, um acerto, se Deus deixasse se completar a circuncisão, eles estavam dentro. Mas aquilo ali era um plano maligno. Casamento, uma falsa união. Eles queriam misturar a semente. Era a mesma serpente do Éden. O que a serpente fez com Eva, o que Cã fez na tenda de Noé, foi o que Siquém fez com Diná. Então, agora, eles vão se circuncidar. Verso 25 aqui. Agora, deixa eu lhes dizer algo aqui também, irmãos. A questão aqui não é qualquer problema. A questão aqui é problema doutrinário também. Porque nós vamos ver que o assunto lá dos medianitas, em Números 25, como eu falei, também era assunto doutrinário. Era misturar linhagem, era misturar semente. E aqui a questão não era qualquer coisa, a questão era doutrinária. E nós vamos ver que Jacó, ele estava meio embriagado, convencido, ele estava aceitando tudo. Mas você vai ver que Deus tinha uma linhagem sacerdotal. Nós vamos ver que Simeão, o briguento, né? Simeão falou, não, eles não vão tomar a nossa irmã com a prostituta. Ele não engoliu aquilo. Eu quero que vocês observem isso. Levi era o sacerdote. Simeão era o briguento. Simeão era a tribo mais briguenta que existia, mais guerreira. Você vai ver que quando os irmãos de José foram para o Egito buscar mantimentos, e José prendeu um deles, quem que José prendeu? José prendeu Simeão. Ele sabia, ele conhecia Simeão. Se ele deixasse Simeão com ele, Simeão ia mudar a cabeça deles e invadir o Egito. E vir lá guerrear. Porque Simeão, você vai ver que quando foi para destruir Adoni e Besaque, Deus falou para Judá e guerrear. Lá no livro de Juízes. Mas Judá, quem que Judá chamou? Simeão. Eu quero que Simeão vá comigo. Tá certo? Não, beleza. Nós vamos contra Adoni e Besaque, o rei que cortava os polegares lá. Então Judá convidou Simeão. Então Simeão ele falou, não. Você vai ver que tem que haver irmãos Simeãos no meio da igreja hoje, né? Não. Não vai mexer com a minha irmãzinha, não. Se mexer, vai para a espada.
Se mexer, entra no facão. Não vou permitir que mexa com a minha irmãzinha lá, que entra aqui no meio da igreja, toma uma moça aqui. Não, 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 não. Não tem conversa, não. Tem que haver os Simeões no meio da igreja. Nesta hora, o pastor tem que ser um Simeão, se parar na porta. Tem que ser um levita. Tem que ter um espírito aguerrido de Simeão, mas tem que ter um sacerdote, porque o problema é doutrinário. E a coisa vai entrando sorrateiramente. E depois que entrou, meu amigo, dá a bênção. Verso 25 aqui. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, Simeão o guerreiro, Levi o sacerdote, vamos chamar Finéias com a lança? Vamos chamar Levi com as espadas aqui agora. Vejam, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Acabaram com tudo. Ok? E mataram também ao filho da espada Ramor e a seu filho Siquém. Ok? Diná ficou viúva, né? Não chegou nem a casar, bem dizendo. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó, veja, e vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã. E veja, as suas ovelhas e suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade, e o que no campo haviam tomado. E toda a sua fazenda, e todos os meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos, e tudo que havia em casa. Agora, eu quero que vocês observem isso aqui. Talvez depois eu não vou, eu só vou dar uma citação aqui no livro de Juízes. Tá? No livro de Juízes, nós vamos ver que Gideão, ele teve 70 filhos. E ele casou com a concubina. E essa concubina é siquenita. Ó, dessa linhagem aqui que eles levaram para dentro. Eles tomaram como escravos, levaram os meninos, levaram as mulheres. Mas quando chega lá em Juízes, capítulo 6, começa a história de Gideão, você vai ver que Gideão teve 70 filhos que saíram de sua coxa. E ele tinha um filho com uma siquenita, ele tinha uma concubina. Esse filho matou todos os filhos de Gideão, só não matou o mais novo. Para reinar em Israel. O nome dele é Abimeleque. Você vai ver que ele começou a destruir tudo em Israel, dominar tudo. Ele era filho de um casamento híbrido de Gideão com a siquenita. Dessas siquenitas aqui que eles levaram para dentro da tribo. Ó. Veja o problema aqui. Parece que tinha dominado tudo, mas aqui, nessa linhagem, uma mulher casou com Gideão. E teve um filho. E esse único filho matou os outros filhos de Simeão, de Gideão. Só sobrou o mais novo. O mais novo subiu no monte e lançou uma profecia. E depois, quando Abimeleque estava tomando a última cidade, uma mulher que não tem nome na Bíblia, ela subiu numa torre, pegou a Amor. A mó era um instrumento que as mulheres tinham para moer trigo, moer cevada. Ela subiu na torre e atirou na cabeça de Abimeleque. Se Deus não levanta uma mulher para consertar o erro ali, o problema estava seríssimo. E você vai ver que Deus proibia que eles negociassem a mó. Porque uma viúva, ela ia peregrinar, se ela fosse, ela tem que chegar para respigar, ela tem que ter a mó para moer o trigo. Eles tinham que ter isso, eles tinham que carregar. Não podia ser vendido, não podia ninguém tomar aquilo, porque aquilo é um instrumento para moer o trigo. E você vai ver que essa mulher subiu na torre, no lugar alto. Nem o nome dela tem na Bíblia. Ela pega essa mó e atira na cabeça de Abimeleque. Aquele homem que estava tomando o reinado de Israel no livro de Juízes, que tinha matado os filhos tudo de Gideão. E você vai ver que ela afunda a cabeça dele, a ponto que Abimeleque falou para o servo, me mata a espada, me mata, para que não diga como a mulher lhe matou. Mais uma vez a mulher
ferindo a cabeça da serpente ali. E o problema começou aonde? Começou aqui, quando eles levaram essas mulheres para dentro. Mataram os varões? Mataram. Os problemas são os homens? São os homens? Não, não são os homens. Uma mulher estranha rouba o coração do homem de Deus, do filho de Deus. Contamina. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, e entre os cananeus e os fariseus, sendo eu, veja, eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído em minha casa, eu e minha casa. Jacó não tinha entendido o que estava acontecendo. Ele era o patriarca, era ele que tinha recebido a primogenitura, seus filhos. Você vai ver que, antes de passar o val de Jaboque, ele tinha a primogenitura, mas ele não possuía ela, porque ele era um velho homem. Ele só passou a possuir a primogenitura depois do val de Jaboque. Antes do val de Jaboque, quando Isaac abençoou Jacó, ele falou: olha, todos os povos vão se ajoelhar para ti. E os teus irmãos se ajoelharão para ti, se ajoelharão para ti. Porque a promessa de Deus era que o maior serviria o menor. Mas você vai ver que ele tinha recebido a primogenitura e não usufruía dela. Porque a primogenitura estava só aqui na cabeça dele, ó. Nós estamos vendo um momento que selos, trovões estão só e muito na cabeça das pessoas. E elas não conseguem herdar a herança, as promessas que estão embaixo dos trovões, embaixo do sétimo selo. Só está aqui, ó. Não digo que não receberão, mas o que dá direito é isso. Porque a primogenitura não era para Jacó, a primogenitura era para Israel. Jacó recebeu a promessa, mas quem herdou foi Israel. Você vai ver que nós ouvimos muitas coisas, promessas, sétimo selo, trovões, muitos ouviram, ainda o velho homem. Mas quem era essas promessas? O novo homem, a nova criatura, a nova mulher. Você vai ver que um pouquinho antes de atravessar o val de Jaboque, Jacó está mandando presente para Esaú e chamando ele de meu senhor. Diz para o meu senhor que eu estou mandando presente para ele. E meu senhor, rapaz, é ele que tem que chamar de senhor. Tem muitas pessoas com promessa dos selos, trovões, e está chamando o mundo de senhor, o diabo de senhor. Os pecados dessa vida de senhor ainda está ajoelhando e se dobrando, presenteando essas coisas. Por quê? Porque só está na cabeça. Nunca, não tem herdado as promessas. Mas olha que você é uma nova criatura. Então você toma as promessas do sétimo selo. Você toma as promessas da primogenitura, da herança dos teus pais. Porque Elias já veio e converteu nossos corações à fé dos pais. Agora, quem realmente tem os seus corações convertidos à fé dos pais? Porque Paulo fala, olha, quando ele se converter, o véu será tirado. Quando se converter, o véu será tirado. Então, depois que Jacó passa o val de Jaboque, você vai ver que antes do val de Jaboque, ele encontrou a legião de anjos. Foi Manaim. Mas aquilo não mudou a vida deles. Ver 7 anjos, olhar para a nuvem, não muda a vida de ninguém. Tem a nuvem na igreja, tem a coluna de fogo. Muitos só tem a coluna de fogo na parede, a nuvem lá, fecha a igreja, a coluna de fogo ficou lá dentro. Mas não leva o dia a dia na vida, não tem essa experiência do dia a dia da vida. Não adianta ter nada contra, pelo amor de Deus, não me entendo mal. Nada contra você ter a coluna de fogo lá, ter a nuvem lá. Aquilo lá é algo maravilhoso, tremendo, extraordinário. Mas aquilo não muda ninguém. Aquilo, veja, não é porque nós temos essas coisas na parede que somos crentes da mensagem. Nós temos que ter experiência. Porque muitos têm aquilo lá na parede, fecham a igreja e ficam lá dentro. Mas no dia a dia, na vida, na manifestação da palavra do dia a dia, a palavra em carne humana, e aí, fica só lá dentro preso? Não, ele tem que ser uma experiência particular, pessoal na tua vida. Na vida de cada homem, cada mulher, cada pastor, cada moço, cada moça. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus nos levantou como ministros. Eu creio que eu estou falando para homens que se encaixam no quíntuplo do ministério, quíntuplo, os ofícios do Messias. Como o pastor Vidal entrou um pouco ali, uma hora, quem é o Messias? O Espírito Santo.
Se você o tem, se ele quiser usar como método, pastor Léo, pastor Samuel, pastor Joique, ele vai te usar. Ele te usa como um pastor, ele te usa como um evangelista. Um pastor pregando a mensagem, o profeta falou que ele é um profeta. Tem certos homens que têm destacadamente isso? Tudo bem. Mas, é como eu falei no encontro uma vez lá. A igreja, para estar preparada, tem que ter 25 ministérios. Você tem que estar caçando pelo mundo e afora para trazer para a tua igreja, para a tua igreja ter uma experiência. Se o dono dos outros está em você. Ele opera como quer. Ele opera em você como quer. Porque o profeta falou que o título de Efésios são os 5 ofícios do Messias. Mas esse não é o... Não. Deixa eu concluir aqui. Deixa aqui só para... Amém? Então, verso 31. E eles disseram, faria, pois, ele, nosso irmão, como uma prostituta? Você vê que esse capítulo aqui termina com uma pergunta, né? Aí nós olhamos lá para a grande prostituta, suas filhas, e tantas coisas, né? Amém? Agora, deixa eu só olhar o meu horário aqui, que eu quero... Tá aqui. Muito bem. À vontade, pastor. Muito bem. Eu quero entrar um pouquinho no 35. Para nós concluirmos aqui, tá bom? Para não cansar você demais aqui. Nós vamos ver que lá no capítulo 31, verso 3 de Gênesis, Deus manda Jacó voltar para a herança. Não era para voltar para ir lá para Siquém comprar terra lá. Não era lá para Siquém. Se Deus não interceder, eles teriam entrado num problema seríssimo. Ele vai lá comprar terra, arma suas tendas na fronteira. Veja, o que dá um pai de família andar na fronteira? Mas nós vamos ver agora que Deus manda Jacó levantar acampamento e ir para Betel, a casa de Deus. Não ficar andando na fronteira. Um lugar de um pai, de uma mãe com sua família, não é para Jacó Vicente andar na fronteira por aí. É levar sua família para Betel, para a casa de Deus. E levantar um altar e criar os seus filhos embaixo dos preceitos da palavra de Deus. A hora tardia. Gênesis 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Veja, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Aleluia. Agora, por que Betel? Deus estava restaurando Jacó a herança dos pais. Nós vamos ver que Betel é onde Jacó tinha tido a visão de anjos. E ali era o portal do céu. Ali é o portal dos céus. Nós sabemos que muitos crentes dessa mensagem hoje, vamos lá, porque às vezes nós estamos olhando só para a denominação, mas vamos afinar um pouco mais aqui, né? Nós temos que afinar a coisa mais aqui. Então, em vez de ir para Betel, em vez de tomar o lugar na casa de Deus, encontrar o portal do céu, onde esses anjos apareceram, muitas vezes querem andar na fronteira com o mundo, né? Estão se modernizando, há uma grande modernidade tomando controle do povo da mensagem, né? Jogos eletrônicos, vestes modernas, cortes de cabelo, e coisa está invadindo tudo, sensualidade nas vestes, moças e irmãs de cara pintada. Às vezes nós encontramos as moças solteiras, cabelos compridos, bem vestidos, e mulheres casadas, rosto pintado, cabelo cortado, desonrando o marido e tudo mais.
E às vezes as filhas dela, um traje santo. E as mães com um problema desse. Então quer dizer que, veja, a mãe não consegue influenciar dos dois lados, né? Porque a filha está com trajetos cristãos, mas ela também não tem influência para influenciar a filha como uma cristã. Então quer dizer que essa moça teve sua própria experiência. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, me entenda, entendeu? Agora, eu quero que vocês observem, para onde que Deus quer nos levar hoje? Para onde que Ele quer nos levar hoje? Lembre-se, a herança dos nossos pais. Elias já veio. Ele veio para quê? Converter o coração dos pais aos filhos. Ou melhor, primeiro veio João Batista converter o coração dos pais aos filhos, mas agora ele veio para converter o coração dos filhos aos pais. Agora, e nós sabemos que é a mensagem de Elias nesta hora. Então, nós estamos voltando para a herança dos nossos pais. Eu quero voltar um pouquinho aqui em Gênesis 28, verso 10 ao 17. Gênesis 28, verso 10 ao 17. A visão da escadaria de Jacó. Nós vamos ver que a Babilônia era uma personificação, ou melhor, a Torre de Babel era uma personificação da escadaria de Jacó. O que Nimrod queria? Tomar o seu povo e subir ao céu. E nós vamos ver que a Babilônia, a Torre de Babel, era uma personificação da escadaria de Jacó aqui, ó. O diabo, ele é muito esperto, né? Então, Gênesis 28, verso 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Nós sabemos que Berseba é aquele sétimo poço, né? É o sétimo poço. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então ele tomou uma daquelas pedras, uma pedra de cabeça, tinha muitas pedras ali, mas ele tomou uma principal pedra ali, né? Que era uma pedra de cabeça. Sendo que chamar isso é muito interessante. Quando Mombrana prega Atos do Espírito Santo, ele fala que eles jogaram a principal pedra fora, né? Que é a pedra de cabeça. Mas Jacó tomou uma pedra ali, uma pedra de cabeça, e deitou-se, veja, naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Muito bem, verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Veja, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente. E a tua semente será como pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, nós vamos ver que quando Jacó sai daquela experiência lá com Siquém, no capítulo 35, Deus manda Jacó voltar para esse lugar, para onde estava o portal do céu, aonde estava a casa de Deus. Então, cada crente deveria ter essa visão hoje. Cada pai tem que ter essa visão hoje. Não apenas essa constelação de anjos numa foto, mas entender como esse ministério está operando nesta hora, ok? E saber aonde encontrar-se com Deus.
saber o lugar de encontrar-se com Deus, o lugar de adoração escolhido por Deus. Veja, agora Deus manda Jacó levar a sua família para esse lugar, porque só Jacó tinha tido a experiência aqui. E ele tinha tido essa experiência como um velho homem. Mas agora, Deus queria que toda a sua família tivesse essa experiência nesse lugar, tivesse experiência nesse lugar, na porta do céu, na casa de Deus. O pai levando todos os filhos agora, para que eles tivessem a experiência do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, porque ali estava a herança, a bênção de seus pais, a bênção dos pais apostólicos. Então, para onde Deus está nos levando hoje? Para onde Deus quer nos levar aqui? Já findando aqui a minha linha de pensamento. Há tantas coisas para se falar, poderia ser falado, mas nós temos que chegar a um ponto aqui, eu também não quero, às vezes, não falar demais, muito falar em fada, né? Vejam. Então, Deus quer nos trazer para um lugar de promessa. Veja, onde o profeta teve a visão de anjo, onde ele viu uma grande escada que se estendia da terra até o céu. Deus estava no topo. Por isso que quando o sétimo selo se abre, os demais selos são revelados. Mensagem, a brecha entre os selos e as eras. Parágrafo 70. Quando o sétimo selo é aberto, os demais selos são revelados. Cada crente tem que ter cada crente individual, ele deve ter esse tipo de visão, esse tipo de experiência. Eu creio que é nesta hora, veja, é esse tipo de visão que está sendo dada a cada crente fiel, a cada pai de família, a cada pastor, não falando de pai de família apenas o pai da casa, mas o pastor como um pai de família, como um sacerdote, gerando filhos, como Abraão, tendo filhos dos seus lombos, saindo filhos dos seus lombos, como Brana, pai de muitas nações, como pastor gerando filhos, e tomando a congregação e levando para este lugar, tendo a experiência nesta hora, não andando na fronteira do mundo, mas entendendo aonde está esse lugar, aonde que os anjos têm descido e subido. Por que Belém? O profeta pregou, acho que 1 ou 2 mensagens. Por que a pequena Belém? Primeira e segunda parte. Nós sabemos que Belém, a cidade de Belém, ela foi instituída por Salmão e Raabe. Eles levantaram Belém. Belém é a casa do pão de Deus. Por isso que sabemos que Jesus tinha que nascer em Belém, porque ele, o pão do céu, ele tinha que nascer na casa do pão de Deus. E vejam, aonde está a pequena Belém nessa hora? Eu quero tomar uma última escritura aqui, para nós encerrarmos aqui. Vamos a São João, capítulo 1. Se vocês quiserem me acompanhar, deixa eu achar um lugar aqui para nós encerrarmos aqui. Estão comigo? São João 1. Capítulo 1 de São João, verso 35 ao 51. Vamos concluir juntos aqui, ó. Ó. Acharam todos? São João 1, Evangelho de João 35 e diante. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, veja, e os dois discípulos ouviram no dizer isso, seguiram Jesus. Eles entenderam. E não era mais seguir o mensageiro, mas agora seguir Jesus. Ok? Ó. E Jesus, voltando, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde moravam,
E ficaram com ele, veja, e ficaram com ele, veja, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há trapaça. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Conhecemos isso? O profeta citou isso várias vezes na mensagem, né? E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aqui está agora o cumprimento da escadaria de Jacó agora. Os anjos subindo sobre o ministério do Filho do Homem. Ali estava, Jesus falou: eu sou a porta. Ali estava a porta do céu. Jesus falou: eu sou o pão do céu. Ali estava a casa de Deus. Agora, aonde que esses anjos estão subindo e descendo nesta hora? Onde está o portal do céu? Aonde está a casa de Deus? Aonde está a pequena Belém nesta hora? Jesus falou: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Lugar de adoração escolhido por Deus. Veja, lugar de adoração escolhido por Deus. Era uma casa para o seu nome, mas em Atos 15 falou de um povo para o seu nome. Então, aonde está o portal do céu? Aonde os anjos estão subindo e descendo? Aonde está a casa de Deus? Aonde está o portal do céu nesta hora? Se não é onde está o povo que se ajuda em torno da palavra, que tem comido o livro. Aonde essa escadaria, o céu tem se aberto, a pedra de cabeça tem descido. Você não está apenas num sonho. Você agora é a verdadeira substância que tem entrado na visão. Numa das mensagens, talvez eu creio que nós não temos ela traduzida. O Tony traduziu e me mostrou ela. Perguntaram para o irmão Brana. As pessoas perguntaram para ele: eu desejaria ter uma visão. Não apenas um sonho, mas ter uma visão. Ele falou: irmão, o profeta respondendo a pergunta, falou: irmão, toda vez que você lê a Bíblia, se você entrar no Espírito, você entrou naquela visão. E aquilo começa, você encontra as Escrituras para o teu dia, e aquilo começa a se manifestar na tua vida. A palavra saindo da letra e se cumprida em carne. Agora, eu só quero dar uma beliscadinha para nós encerrarmos. No capítulo 3 de São João. Ó, no verso 22. Tem um tempinho ainda, uns minutinhos aqui. O outro testemunho de João Batista. Depois disso foi Jesus. São João 3, verso 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados.
porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E houve, então, uma questão entre os discípulos de João. Observe que o problema vai aparecer entre os discípulos do precursor da primeira vinda. É muito interessante aqui. E houve uma questão entre os discípulos de João, verso 25, e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Eu não sei não, mas eu acho que aquele que o Senhor vindicou como Messias está roubando a tua igreja. E ele está batizando mais que o Senhor. E alguns discípulos já não te seguem mais. Alguns discípulos não te seguem mais. Observe, hoje, nesta hora, há tantos seguidores fiéis de William Branham. São fiéis. Como você vai ver que seguidores fiéis de João Batista aqui. Que o Messias foi apresentado, José chegou, o Messias foi apresentado, e eles não seguiam o Messias, eles queriam seguir João Batista. E você vai ver que Deus teve que tirar João Batista. E como é que ficou esses seguidores aqui, que não tinham visto mover o cumprimento das Escrituras, o cumprimento da palavra àquela hora? Como é que eles ficaram? Será que eles criaram uma doutrina de ressurreição, alguma coisa para esperar João Batista de volta? Para que João Batista viesse abrir o 7º selo? Tem todas essas coisas. Você vê que tudo tem... A Bíblia mostra todas as coisas. Hoje nós temos seguidores fiéis de William Branham. Leia a mensagem no púlpito. Mas o Messias já foi apresentado, José já chegou. Tempo de voltar para casa. Tempo de encontrar o lugar, o portal do céu. Tempo de encontrar o céu aberto, a escadaria. Aonde o céu se abre e Deus desce sobre a casa de Deus, o pão da vida. Que lugar é esse? Amém? Aleluia? Verso 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se ele não foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve, e alegra-se muito com a voz do esposo. Que voz era essa? Qual foi a voz que Eliezer ouviu de dentro da tenda? Eliezer, a moça é virgem, a moça é parente. Rebeca realmente era essa que meu pai queria. Fique em paz. O teu ministério foi cumprido, Eliezer. Tu pode sair de cena. Tu realmente investisse ela. Tu desse as minhas vestes para ela. Ela chegou precisamente. Eu posso colocar ela para dentro da tenda agora. Dentro da tenda de Sara. Uma tenda milagrosa, onde mulheres estéreis podem ter filhos. Ele levou a sua esposa, porque Rebeca também era estéril. Ele levou Rebeca para dentro da tenda de Sara, diz a Bíblia. Porque aquela era uma tenda milagrosa. Nós sabemos que quando Rebeca estava indo em encontro a Isaac, outras moças seguiram junto, montadas nos camelos, mas nunca tiveram um encontro. Isaac nunca as colocou na tenda, Isaac nunca entrou nelas. E aqui, vejam, aqui João Batista se despedindo, eu ouvi a voz do esposo, eu cumpri o meu ministério, eu apresentei a cabeça. Por que João Batista foi o maior de todos do Velho Testamento? Porque os outros falavam da vida do Messias, mas João Batista conectou a cabeça com o corpo. Nesta hora, veja, eu quero encerrar aqui, nesta hora, cada pai de família, cada pastor, cada pai de família, sabendo de pegar a sua casa, os seus filhos, e levar para esse lugar. Para onde que Deus quer nos levar? Para esse lugar, para a herança dos nossos pais, para a fé dos pais, para o portal do céu. O William Branham teve essa experiência. Veja, isso foi lá no Quênio Sabino, lá em Tucson, lá naquele lugar lá. Foi lá que ele teve a experiência que começou, mas isso está em cada lugar.
em cada cidade onde o pastor tem captado, em cada igreja, onde há eleitos, pais, mães, tomando seus filhos e levando para esse lugar. Vejam, uma união invisível da noiva com Cristo nesta hora, e trazendo essa mesma experiência que o profeta teve com esses anjos, e tendo a experiência com o anjo do Senhor, não só apenas vendo essa foto dos 7 anjos, mas aquele anjo forte vindo e dando uma experiência especial, peculiar a cada indivíduo, a cada pastor, a cada família, a cada filho, a cada moço, cada moça nesta hora. Então, nós poderemos então chegar neste lugar onde que é a casa de Deus, aonde o céu se abre, aonde a pedra de cabeça tem descido, aonde o pão do céu está. Por isso que eu creio, uma hora dessa, o senhor vai estar aí, pastor Léo, na sua igreja, pastor João Henrique, pastor Léo, pastor Samuel, e de repente você vai ver que nós daremos o último passo aqui no tempo e daremos o primeiro na eternidade, nesse novo corpo. Como o Mombrana falou ali, né? Eu estava a 3 passos de mim, eu vi o meu corpo deitado e eu estava no novo corpo aqui. Então, eu creio que esse portal vai se abrir em cada lugar, onde a parte do corpo, porque esses anjos já estão subindo e descendo, o pão sendo ministrado, a pedra de cabeça, o alimento espiritual no seu devido tempo, ministrado pelos pastores, cada pai e mãe, casais trazendo os filhos para esse lugar, jovens se casando neste lugar, tendo experiência neste lugar, porque foi para lá que Deus exigiu que Jacó levasse sua casa, não para andar na fronteira com o mundo, não, mas para voltar para esse lugar. Você vai ver que ele levantou um sacrifício lá em Siquém, na fronteira, falou, é o Deus de Jacó. Não era lá que Deus queria que ele levantasse o sacrifício, não era lá o lugar da adoração. Você vai ver que tinha um lugar preparado. Nós sabemos que não é um lugar geográfico, mas muito embora nós sabemos que haverá um rapto. Veja, será fuso horário diferente, é mundial isso, mas em cada lugar, em cada igreja, esse portal vai se abrir, porque o pão está descendo ali, e ali se torna a casa de Deus. Esse é o lugar onde cada família deve estar congregada. Esse é o lugar da herança dos nossos pais. Eu vou parar aqui. Teria muitas coisas para se falar, mas o que Deus me dirigiu para falar nessa noite foi compartilhar essas coisas com vocês, que eu tinha compartilhado já com os jovens, e que, de alguma forma, possa ter sido uma ajuda para vocês. Que Deus os abençoe, pastor Léo, pastor Samuel, pastor Joique, pastor Vanderlei, vocês têm outros pastores aqui juntos, mas que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.